Tem horas que eu acho que os irmãos evangélicos, ele complica tudo. Porque eu sempre fui uma pessoa que tinha visões, coisas que, imaginações, petições, coisas que acontecia, que na igreja, desde que você esteja congregando, e eles passam a dizer que é de Deus, é revelação. Mas como eu ainda não estava na igreja, ele disse que é coisa do demônio. As revelações, segundo os irmãos, só é válida desde que você esteja numa denominação congregando, porque, segundo eles, aquelas revelações que eu tinha, quando eu não tinha nenhuma denominação, aquelas revelações que eu via, algumas visões e acontecia, não era de Deus, porque eu não estava numa igreja. E isso que me deixa muito confuso. Como assim? Qual era a diferença? Se depois, quando eu fui para a igreja, algumas vezes que eu tive também, aconteceu semelhante. Então significa que antes também era de Deus. Só não é agora porque eu estou numa denominação. Coisas que complicam muito. Vou aqui dar um exemplo, contar uma por exemplo. Uma vez eu estava num local, na época eu ainda era solteiro, mais ou menos aí a 6 quilômetros da minha casa. Na época eu morava em São Paulo. E eu estava arrumando um carro e de repente passou um carro de bombeiro naquela estrada. E o motorista daquela viatura olhou para mim e eu olhei para ele e ele assinou com esse positivo assim, com a mão. Aí eu nunca tinha visto aquele homem, nem ele tinha me visto. Resumindo, na minha concepção, eu acreditava, veio aquela concepção que estava acontecendo alguma coisa com alguém da minha família. Vocês sabem que lá em São Paulo, você está numa avenida movimentada, qual eu estava, quantos carros não passam ali, quantas viaturas, mas veio aquela imaginação repentina. Naquele momento eu pedi para o rapaz que estava arrumando o meu carro parar de arrumar, porque eu ia em busca daquele carro. Olha que coisa, parece coisa de louco, né? Resumindo, fui. Naquela época o telefone era muito difícil, mas na minha casa tinha telefone. Eu fui no telefone, liguei a cobrar. E quando eu liguei a cobrar, perguntei para alguém que atendeu. Disse, está tudo bem aí? Disse, não, não está tudo bem. Sua mãe acabou de ser atropelada. Aí sim, eu vi que aquela superstição que eu tive era tudo de Deus. Era uma coisa que estava acontecendo mesmo. Peguei o carro, segui em direção à zona leste de São Paulo, e entre 6 e 7 quilômetros onde eu parei, encontrei aquele carro de bombeiro, aquela viatura, e quem estava colocando lá para dentro, na hora colocou a maca da minha mãe. Então, são coisas que todo mundo ficou sabendo, revelações, sim, que não é aquela coisa de ficar atirando e acertando uma e duas, não. Foi uma coisa verídica. Mas minha dúvida é, por que quando você está na igreja a revelação é válida e quando você não está é do inimigo? Dá para entender?